Bom, hoje vamos fazer com a radiestesia um trabalho com um bastão para anti-goécia ou anti-magia, tá? Se tratar de limpeza, desmanches, desmaterialização de trabalhos feitos por trabalhadores de magias ou criaturas desejosas do mal, as quais manipulam energia etéreo-astrais nocivas, direcionando as suas vítimas diretamente. O trabalho com esse bastão anti-goécia ou anti-magia, como queira entender, tem a propriedade de retirar a pessoa o trabalho de inveja, olho grande, mais conhecido como olho gordo, magia negra, que se adquire por nossas próprias invigilância de atos, sentimentos e pensamentos. A invigilância, no caso, ocorre quando criticamos os outros ou quando ficamos impacientes, estressados, nervosos, etc. Essas atitudes atraem a negatividade. O trabalho de anti-goécia, através do bastão, pode nos livrar de tudo isso, de acordo com o nosso proceder e vontade, sendo fundamental a transformação moral. Quando um radiestesista vai fazer esse trabalho de anti-magia com bastão e pêndulo, é recebido através do pêndulo uma espécie de comando. O pêndulo gira numa velocidade X e assim ele inicia a limpeza, trabalhando na dispersão, onde o primeiro, vamos dizer assim, módulo pendular começa pela testa e vai até a cintura. Depois a pessoa se vira e trabalha-se nas costas. O pêndulo com o bastão vai fazendo esse trabalho de espécie de passe dispersivo. Depois que terminar esse trabalho, que na verdade é o pêndulo que vai apontar se está terminado ou não, evidentemente de cada ponto que vai ser trabalhado com o pêndulo e o bastão, como o centro da testa, na garganta, nos ombros, no coração, no caso o chakra cardíaco, né? No cotovelo, no baço, no umbigo, nas palmas das mãos, joelho, o peito do pé. E evidentemente que a cada ponto o pêndulo vai girar numa velocidade X, no movimento X. Não é igual para cada ponto e não é igual para todas as pessoas. Certo? Depois faz vamos dizer assim, a conferência, que o pêndulo vai diminuindo a velocidade até parar. Parando, ele está, vamos dizer assim, feito serviço. Depois de ter feito isso, vamos ter que limpar o fluido negativo, o resíduo, o resma do pêndulo e do bastão. Bom, nesse caso, vamos ter que deixar o pêndulo e o bastão descansando numa superfície plana, limpa, esfregando com as duas mãos em forma de sentimento de frio até aquecê-las,
para jorrar depois fluido nesses bastões, depois em forma circular com as duas mãos, como tivesse realmente fazendo a limpeza, e depois jorrar fluido com pensamento de limpeza e automaticamente limpando e pensando que está jorrando novos fluidos purificadores e fluidos magnéticos energéticos. Muito bem. Então, dando continuidade à limpeza e à desmagnetização do pêndulo e do bastão anticoércia, nós vamos na situação de o pêndulo pendular o bastão para saber se realmente o bastão está desmagnetizado. Depois refaz todo esse trabalho na pessoa que vítima ou queixa desse tipo de coisa, certo? Agora veja bem, isto é um trabalho todo mental, certo? Porém, em termos de espírito obsessores, o trabalho deles é muito técnico, muito engenhoso negativamente, no sentido de o espírito tem a forma de uma energia e pode tanto se compactar no sentido de ficar escondido para não ser visto, vamos dizer assim, porque ele cumpriu uma ordem de algum chefe das trevas e tem que cumprir. Então, para ele não simplesmente não ser descoberto antes dele fazer o trabalho, ele procura se esconder. E como ele pode ficar na dinâmica bem compactada, ele pode se esconder numa gaveta de uma cozinha, por exemplo, uma gaveta de um armário do quarto, por exemplo, atrás de uma porta, debaixo de uma cama, em cima de um armário, numa gaveta do móvel que fica no banheiro, no fogão, no forno, né, do fogão, no micro-ondas, e tudo isso para que ele não venha a ser descoberto. E dependendo do tipo de serviço, como por exemplo, se for a questão de perturbação, até levar a pessoa à loucura, ou no seu dia a dia as coisas indo errado, ele não tem só a vantagem da invisibilidade, porque ele pode pensar que naquela casa possa ter um vidente e o avistá-lo e o seu trabalho ir por água abaixo e não concluir toda a etapa. Então ele não vai arriscar se ali naquela casa tem um médium desenvolvido, tem um vidente desenvolvido ou não. Essa é a questão pela qual ele, vamos dizer assim, o seu espírito é reduzido para encaixar em algum lugar de impossível ser localizado. Ninguém vai imaginar que tem um espírito numa gaveta de uma escrivaninha, por exemplo, entende? Então, quando se pede, né, quando está fazendo esse trabalho de antimagia com bastão e pêndulo, pede-se para o paciente mentalizar toda a sua casa, começando pela porta da entrada, entrada principal, tem gente que entra pela garagem, ele vai visualizando tudo se
que contém naquela casa. Né? Se naquela garagem tem algum armário, ele tem que mentalmente abrir aquele armário. Ele entrando na sala, todas as gavetas, ele tem que mentalmente abrir. Ele tem que ver mentalmente atrás desse armário, se for uma cristaleira, se for uma estante, atrás da televisão, nos cantos, né? No banheiro, a mesma coisa, atrás da porta. Se tiver um armário de banheiro, embaixo, atrás, abrindo as gavetas, abrindo as portas dos armários, né? Isso sendo feito também no quarto de dormir, no quarto das crianças, no quarto de hóspede. Ou seja, ele vai fazer uma varredura mental completa na casa dele. E enquanto o radiestesista está, vamos aqui a um desenho para ter uma ideia, na medida que o radiestesista está apontando o pêndulo para um chakra da testa, ele está, e cada ponto que ele vai tocar com o bastão, depois ele vai passar com o pêndulo para trabalhar. Aqui não se vê necessidade de passar o pêndulo porque é um desenho na areia, na terra. Então não vai adiantar a funcionalidade, mas apenas como demonstração. Então o bastão sendo apontado para esse ponto, é um bastão preparado energeticamente, através de, vamos dizer assim, banhado numa água lunar, com 7 caroços de milho amarelo, descansando por 20 minutos numa bacia com a luz da lua. Então ele está energicamente com esse de antimagia, trabalhando no ponto. E como falei, testa sendo apontada, a pessoa mentalizando todos esses cômodos da casa, gavetas, armários, etc. Depois vem da garganta, se aí ele achar, né, que ele fala muita bobagem, joga muita praga, né? No ombro, se ele, vamos dizer assim, carrega muito peso das costas, peso do mundo, essas negatividades. Ou seja, em cada ponto estratégico, né, como o cotovelo, como o umbigo, o chakra umbilical, o chakra cardíaco, né, o joelho e planta dos pés, sendo tocado pelo bastão, ele vai mentalizando todo esse trabalho na casa dele e depois nele mesmo, a cada ponto que foi tocado o bastão, ele vai fazendo, vamos dizer assim, uma espécie de uma autoanálise de como ele vive, como ele pensa. Evidentemente, essa pessoa tem que fazer uma análise verdadeira. Não pode mentir para ele mesmo. Porque se vamos dizer assim, macumba pega, é porque alguma coisa ele está vibrando mal, né? E o estresse, a preocupação, o nervosismo, vai mexendo com a vibração da pessoa e essa vibração vai baixando. Então, como num trabalho de feitiçaria, a energia é baixa e pesada, para atingir o nível baixo e pesado de uma pessoa, vai, vamos dizer assim, casar facilmente e atingir essa pessoa. Porque se essa pessoa tiver uma vibração alta, se ela for, por exemplo, positiva demais, alegre demais, não ter problema com a vida, a energia que é pesada da feitiçaria vai passar por ela e não, vamos dizer assim, não vai encontrar essa energia. Vai dissolver como farinha na água? Não. Essa energia vai voltar para algum lugar, é claro, de algum lugar que veio. Veio de quem, claro, a produziu. E geralmente, para produzir alguma coisa, tem que partir de um sentimento, de uma emoção. Sendo assim, nesses casos de antimagia, geralmente é orientado pelo bruxo, fisicamente. Ele pede para essa pessoa
mentalizar toda a sua ira, toda a sua raiva e o que ele quer contra aquela pessoa, porque, como eu falei, é um assunto emocional e mental. O bruxo não vai poder, não tem ideia daquela pessoa, aquela pessoa não fez o mal para ele, então ele não tem como de guardar essa carga negativa dessa pessoa. Somente o dono, vamos dizer assim, dessa carga negativa é que pode emanar essa energia pesada para aquela pessoa. E como eu falei, se aquela pessoa, né, pelo azar de quem está emanando negativamente, uma pessoa positiva, alegre, para cima, com astral bom, a energia vai voltar para essa pessoa, porque ela não encontrou o endereço vibracional, certo? E simplesmente vai voltar no chakra esplênico, vai voltar no chakra cardíaco e vai voltar no plexo solar, onde estão as emoções pesadas. Podem reparar, quando a gente está com raiva de uma pessoa, a gente sente uma vibração pesada e negativa, e as pessoas até começam a tremer. E ela parte do estômago, do plexo solar. Evidentemente, depois ela sobe para o coração, depois ela vai para a mente, e para a mente ela joga para aquela pessoa. Reparem isso, quando a gente está com raiva, são esses 3 comandos que cria-se uma energia negativa a ser endereçada àquela pessoa. Pode reparar que esse é um processo no qual nem precisa de um bruxo comandar. Nós somos os nossos próprios bruxos. Então, emanar uma energia negativa para uma pessoa vamos dizer assim, de graça, né? A gente não precisa pagar ninguém para fazer esse tipo de trabalho, não é verdade? Então, vai-se para aquela pessoa. Então, se infelizmente aquela pessoa vive estressada, pensamento negativo, cansada, só pensa em doença, só pensa em hospital, só pensa em exame médico, vive procurando cuidar da saúde, mas na verdade ela é uma hipocondríaca, né? Acha que toda a solução dela está em remédio e ela está passando por um problema emocional, teve perda na família, alguma coisa negativa, é um prato cheio para essa energia se alojar e ficar. Só que isso é por si só. Como eu falei dos espíritos que se escondem, né? Se ela for no local e contratar, vamos dizer assim, o serviço de um bruxo, as seclas do mal vão acompanhar esse sentimento, essa emoção e o endereço daquela pessoa para perturbar ela em casa, se for na casa dela a situação. Porque se também possa ocorrer que ocorra essa situação no trabalho dela, no local onde ela trabalha, se ela tem uma loja, se ela tem uma empresa, né? Mas aí, para isso, onde vai fazer esse trabalho de antimagia com bastão e tudo mais, seria que um radiestesista, com o seu pêndulo, apontasse qual o lugar que está mais contaminado. O pêndulo vai dizer, olha, é a residência dela. A residência e o local de trabalho dela. Ou então, não, foi direcionada essa energia para o trabalho dela. Então, esse trabalho vai ser feito, né, mentalmente, com a ajuda do bastão e pêndulo, desta forma, né? Ou um lado ou os dois lados, ou seja, né, um local ou outro local de residência ou local de trabalho, tá? Dependendo também da situação, evidentemente, uma sessão não vai ser resolvida, porque a pessoa tem que saber se tem o hábito da meditação, se ela tem facilidade de mentalizar as coisas, ela tem que visualizar todo o canto da casa dela, certo? Aí vem o próximo passo. O que ocorre para, vamos dizer assim, esse espírito, se tiver escondido, porque a radiestesia, gente, não, dependendo do radiestesista, não trabalha sozinho. Quando se pede, bom, pelo menos no meu caso, endereço de uma pessoa,
data de nascimento, nome completo de batismo, esses dados, é para justamente ser feita uma visita espiritual na casa dessa pessoa, para, vamos dizer assim, chegar lá, sentir, ver o que está acontecendo por lá, onde está o problema, a raiz, né, do problema, essas coisas todas. Isso é um momento importante. Às vezes tem alguma coisa escondida naquela casa que só essa visita espiritual, o radiestesista, porque tem radiestesista que tem a condição de fazer esse transporte espiritual de deslocamento e chegar até a casa da pessoa e ver certas situações. Certo? Esse, pelo menos para mim, é um ponto importante para os dados, principalmente endereço, porque, veja bem, ela fornecendo de coração, né, esses dados corretamente, ela está dando permissão ao seu, vamos dizer assim, ao anjo da guarda do radiestesista, simplesmente fazer essa visita. Ele está sendo convidado a entrar. Do contrário, educadamente, vamos falar assim, ninguém entra na casa dos outros sem uma licença, sem uma permissão. Então, mesmo que possa sim fazer, vamos dizer, na base do peito, entrar sem educação, vamos dizer assim, não vai fluir bem, vai ter algum bloqueio. Como um tipo assim de um anfitrião que vai chegar e perguntar o que você está fazendo aqui. Quem te convidou a entrar aqui? Assim na terra como no céu. Você vai ser barrado. E se você está a fim de ajudar e faltou esse detalhe de pedir licença, não vai fluir nada, não vai acontecer nada, ou então vai ser muito difícil. Então, para facilitar a vida, a primeira coisa importante é o próprio cliente ceder naturalmente os seus dados. Não é verdade? Porque ele está permitindo essa visita. Agora, temos também o contrário aqueles que querem testar o radiestesista. Aí ele dá o nome errado para saber se o radiestesista é bom. Tem radiestesista que confia tanto na historinha do cliente que vai de cabeça e acontece alguma errado. Ou seja, o cliente fazendo a pegadinha, vamos dizer assim, testando o radiestesista, vai ver que ele não é bom, ele errou. Ele deu um nome errado, ele deu uma data de nascimento errada, ele deu o endereço errado. E aí? O lado de lá vai rir. O cara vai, poxa, esse cara não é bom. Eu quis fazer um teste para saber se... Às vezes é sem maldade, né? Para saber se o cara é bom com o que está falando, se o cara, né, tem esse conhecimento todo. Mas se o radiestesista não tomar esse cuidado e acreditar piamente na historinha, confiar que o cliente não vai fazer isso, em dado momento, em nenhum momento vai fazer isso, vamos direto ajudar, na ânsia de ajudar essa pessoa, ele pode cometer esse grande erro, aí vai tudo por água abaixo. Ou seja, nós temos duas portas. Uma, aquela que eu falei, né? O próprio consulente está dando permissão ao anjo da guarda dela de um radiestesista fazer uma visita espiritual. São todos radiestesistas que conseguem fazer esse desdobramento e ir até a casa da pessoa? Não, não são, claro. Então, se ele não vai, quem é que vai? Poxa, o próprio, vamos dizer assim, guia, protetor, o mestre da radiestesia, do radiestesista, alguém vai no lugar dele, já que se ele não tem esse dom de ir, né, espiritualmente. Então vai alguém, e esse alguém vai chegar lá e a porta tem que estar aberta. Ele tem que estar, vamos dizer assim, com uma espécie de autorização. Eu fui convidado para entrar aqui, aí fica mais fácil. Isso é o primeiro momento, porque o segundo momento, evidentemente, se ele encontrar uma barra pesada lá
né? Aí ele vai xeretar o que está acontecendo lá, vamos dizer assim, e vai ver o que está acontecendo de negativo, quais são os pontos fálicos, o que tem e o que não tem. Mesmo com um espírito que, vamos dizer assim, esteja escondido, que não queira ser visto. Isso para o encarnado. Porque, claro, para o espírito de luz não vai ser visto, e aí vai ser descoberto. Aí tudo vai por água abaixo. Nesse caso, tanto o radiestesista ou a entidade, a energia da radiestesia, vai começar a doutrinar o espírito que foi mandado perturbar essa pessoa. Se houver essa doutrinação pode ser resolvida na hora, esse espírito que está na maldade abandonar e aceitar o convite de se libertar do vulgo, do poder, das correntes, dos castigos, ele não completando o serviço, não fazendo o serviço direito, ele querendo se libertar dessa coisa ruim, que às vezes ele não está fazendo por querer, está fazendo porque é mandado, né? Ele é escravo. Ele pode aceitar essa doutrinação, esse convite, e ir para um plano de luz melhor, começar uma vida nova. Se pegar um resistente, às vezes vai pegar um espírito que gosta de fazer maldade e não vai. Então, no primeiro contato, não vai. Evidentemente que aí vai ter que, como eu falei, dependendo de cada situação, de cada demanda, esse trabalho de antimagia, Goécia, vai ter que ter novas sessões a fim de mais diálogo com essa entidade que está perturbando ali, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, diz o ditado. Entende? E cada caso é um caso, e daí você vai ter, o trabalho vai estar concluído. Evidentemente, se espera que a moral desse cliente mude, né? Ela faça reforma íntima para que não venha acontecer esse tipo de coisa mais. A não ser que ela seja aquela tipo espírito de porco, que faz esse trabalho todo, e ela se limpe a casa dela, mas amanhã ela está se sujando de novo, porque ela não melhorou a sua moral. Ela continua com raiva, não perdoando, rogando praga, enfim, naquela qualidade, vamos dizer assim, de vida infeliz. E vai viver nesse eterno limpa e se suja. Se pegar um rastesista a meu nível, vamos dizer assim, e sabendo que a pessoa já está voltando 3, 4, 5 vezes pelo mesmo tipo de problema, não vai ser feito. Eu não faria. Porque a pessoa tá se fiando, né? Que ela pode fazer o que quiser, manter o nível dela de padrão que vem mantendo, ela gosta até daquele padrão, tem vício de errar, achando que tem alguém ali que vai dar um banhozinho nela e vai resolver o problema, mas tá bom. Quem está pagando, está mandando. Quem está recebendo, faz. Mas depende do rastesista. Eu, por exemplo, mesmo pagando, eu não faria. Aí depende do caráter de cada profissional, de cada radiestesista. Certo? Porque vai chegar num ponto que a espiritualidade, nesse trabalho de anti-Goécia, de anti-magia, vai chegar e vai falar. Eles mesmos dizem, nós não podemos mais ajudar essas pessoas que vivem constantemente em apuros. Ou seja, se eles chegam a essa conclusão, não podem, não vão fazer, até para aquela pessoa tomar vergonha na cara, não vai ser eu, um pobre radiestesista, que vou bater de frente, bater no peito, eu sou mais eu e vou fazer o que vocês que não queiram fazer. Não é verdade? Muito bem. E finalizando aqui, como eu estava falando, né? A limpeza do bastão e do pêndulo retorna aquela água com milho amarelo, banhada na lua, 20 minutos, dorme descansando ali, tanto o bastão como o pêndulo,
por 24 horas. Evidentemente, quando amanhecer, antes de clarear até, tem que tomar esse cuidado, tira a bacia do ar livre, guarda dentro de casa, pode cobrir com um pano branco, né? Porque o que vale é o banho da lua, certo? Passadas essas 24 horas, despreza essa água num jardim, de preferência aí no caso, jardim fora de casa. Quem não tiver jardim, morar num apartamento, vai-se em algum jardim e despreza. E esse é o ritual que se faz, que se preza. E sendo assim, eu espero que você tenha gostado dessa, porque essa é a segunda dica de trabalho de antimagia, antigoécia que eu dou. Fiz a primeira, agora uma parte, agora estou mostrando essa segunda parte. E evidentemente o assunto de lá é diferente desse assunto aqui. E nesse que eu estou apresentando, perguntas, fiquem à vontade, eu respondo. E dependendo das respostas, se houver necessidade de fazer um vídeo elucidativo, farei. Ok, pessoal? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo encontro.